Olá, seja bem-vindo ao trimestral da Missão Nordeste Maranhense do segundo trimestre de 2023. Fique conosco e acompanhe as novidades. Hoje nós vamos conhecer um lindo testemunho da sala Jardim Primários da Igreja Caminho das Árvores, Distrito Jardim das Margaridas. Iremos assistir esse lindo vídeo hoje. O departamento infantil ele começou para mim como um convite. As professoras da época, a Neidinha e a Valéria, elas me convidaram, para ajudá-las na salinha das crianças. Nessa época eu era apenas uma ouvinte junto com meu filho, que ele era aluno. E eu aceitei isso como um desafio, porque eu acredito que quando nós recebemos um convite, eu acho que o Espírito Santo de Deus, ele age para que nós possamos, de alguma forma, contribuir para a obra. Então, para mim foi um desafio e tem sido um privilégio, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, porque nós somos uma igreja pequena, na nossa igreja não tem sala, as crianças não dispõem de todo o conforto, mas esses desafios, eles, ao mesmo tempo, eles trazem para a gente um estímulo de desenvolver a obra com a nossa forma da melhor maneira. Eu, toda vez que observo as nossas dificuldades, eu me lembro de Jesus. Jesus, ele pregava no campo, Nem todas as vezes ele estava no templo, mas Jesus não deixou de fazer a obra porque ele estava pregando debaixo de uma árvore, para uma multidão, no meio descampado. Então, o nosso campo missionário são as nossas dificuldades. Nós temos que fazer das nossas dificuldades o melhor. A gente não vai deixar de fazer a obra porque nós não temos uma salinha. A mensagem ela precisa ser levada a todos, independente das circunstâncias em que nós vivemos. Nós dividimos, numa área que nós temos atrás. Primeiramente, nós não tínhamos a sala do hall do berço e do jardim. Então, agora nós dividimos, a salinha ficou o hall e o jardim junto, e os primários e os juvenis. Então, primeiramente, a gente faz os louvores, faz a oração, a ofertinha, depois vem a palavra. Aí a gente ministra a palavra e, após o término, a gente aplica logo uma atividade junto com as crianças. Faz uma dinâmica, tem um lanchinho. Então, a gente promove, a gente faz a atividade como se a gente tivesse uma sala mesmo, física, embora a gente esteja lá num espaço totalmente dividido, mas nem a falta do conforto que a gente tem impede, a gente percebe que as crianças ficam à vontade, elas gostam, todo sábado elas estão lá, então isso é um reflexo de que o espaço, ele não impede que a criança, embora não tenha o conforto, que ela se sinta num local acolhida e se sinta bem. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui para conhecer uma pessoa muito especial. Como você se chama? Me chamo Caio. E você gosta de participar da sua salinha? Sim. Por quê? Porque a gente aprende sobre Deus, aprende sobre a Bíblia, aprende sobre as atividades. Aí a gente aprende um pouco mais de Deus nas atividades. Muito bem, Caio. E das suas professoras, o que você gostaria de falar? Que elas ensinam bem a gente, ensinam bem direitinho. Aí a gente aprende um pouco, a gente sempre aprende na igreja lá. A gente já aprendeu sobre o Jesus que foi crucificado, sobre um monte de coisa. E qual o recadinho que você gostaria de deixar para ela? Que eu gosto muito delas, que elas fazem o melhor pra gente. O nosso maior missionário foi Jesus, então ele fez das dificuldades o seu campo missionário. Então nós temos uma responsabilidade muito grande em levar a palavra para as crianças. E a palavra é a que motiva, é a que salva. Não é um ambiente confortável. Isso é essencial, é bom para a criança.
Mas nós não vamos deixar de fazer a obra porque nós não temos uma salinha, não temos um ar-condicionado, não temos uma mesinha. Nós podemos fazer da nossa dificuldade o nosso campo missionário e é isso que a gente tem feito. A gente todo sábado tem aquele trabalho de montar a salinha, desmontar a salinha, fazer tudo, todo sábado a mesma coisa. Mas isso não tem nos desestimulado, isso tem feito com que o nosso trabalho siga. E eu digo, se você tem tudo na sua igreja e ainda assim você reclame, você tem que se espelhar em Jesus e levar a obra como Ele levou, com muita fé e muita dedicação. Olá, queridas professoras, queridos professores que também fazem parte do Ministério da Criança. Estamos começando exatamente agora a nossa trimestral, a segunda trimestral do ano de 2023, já em clima de divisão intereuropeia. E é por isso que agora eu quero convidar você que faz parte da classe do Hall. Você sabe que essas crianças tem a faixa etária de 0 a 3 anos de idade. E é nesse período aí que a gente vai estar trabalhando nesse primeiro momento. E nós vamos estar trabalhando com os valores durante todo esse trimestre, os valores de bondade e compaixão. Isso mesmo, professora Rose. A palavra de Deus, muito sábia. Veja o que diz em Efésios, capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, como Deus em Cristo perdoou vocês. A palavra do Senhor nos ensina e desde pequenininhos nós precisamos passar esses ensinamentos para as nossas crianças. E é com esse pensamento, professora Isis, que nós queremos desejar para vocês, então, sejam bem-vindos! Vamos começar mostrando um cantinho todo especial de acolhimento para as nossas crianças, não é isso, professora? Isso mesmo. Então vem com a gente! Professora Rose, olha só essa ideia que nós temos aqui desse coração que você pode pendurar na porta da salinha do hall do berço. Aqui você pode incrementar conforme a sua criatividade, mas essa sugestão de um Jesus e a palavra do hall, simples assim, você pode fazer de acordo com a sua realidade. Aqui nós temos essa composição em EVA, que você pode também estar fazendo. Essa também, essa daqui mais simples, uma versão mais simples, você pode fazer de acordo com o material que você tiver, inclusive reaproveitando, mas o importante é que as portas sejam identificadas. Professora, ao chegar nessa classe muito bem identificada, essa criança tem que ter um incentivo. Ao chegar, a gente vai estar dando aqui, apresentando para você um incentivo de presença maravilhoso, que é uma família de lebre. Esse é um animalzinho típico das regiões da divisão que nós estamos trabalhando durante esse trimestre. Nós temos aqui a mamãe lebre, o papai lebre e os filhotinhos. Então, essa criança, ela não vem sozinha para a classe. A mamãe chegou, vai também fazer parte do incentivo de presença. Se foi o papai que veio acompanhando esse bebê, ele também vai fazer parte do incentivo de presença e as crianças, então, também correspondente. Ao chegarem, elas vão pegar o animalzinho que vai representar e vai colocar em um gramadinho, em um cercadinho, que logo posteriormente na história a gente vai dizer como que vai poder fazer parte. Nós também temos um outro incentivo de presença, essa colmeia linda e maravilhosa, chique e poderosa. Essa aqui uma colmeia, o que tem dentro dela? Não é só mel, são as abelhinhas, que são as nossas criancinhas, que ao chegarem, então elas podem pegar a abelhinha que vai representar ela, e então vai começar a colocar essas abelhinhas dentro da colmeia. E esse daqui é um outro incentivo de presença maravilhoso. E aqui também nós temos outro incentivo de presença. São elas, as nossas ovelhinhas. E durante esse trimestre,
na classe do hall nós vamos usar bastante essas figurinhas. Isso mesmo. E é por isso que, ao chegar, essa criança pode pegar aquela ovelhinha que ela já tá ali acostumadinha e vai colocar dentro do pasto, bem lá naquela graminha verdinha que logo mais a gente vai mostrar na nossa história de hoje, tá bom? O que mais, professora, que a gente tem? Muito bem, olha só. Depois nós temos aquele momento que as crianças se sentem em casa e elas gostam de fazer barulho. É o momento do louvor. Para incentivar o momento do louvor, nós já temos previamente, você pode providenciar uma caixinha que é a caixinha do louvor. Dali as crianças poderão tirar o chocalho, que é característico da idade do rol do berço. Olha, elas amam esses barulhinhos no momento do louvor. Nós temos aqui também, professora Rose, esses violõezinhos. Olha só, cada criança pode ter o seu na sala. Esse aqui é um pouco diferente, né? É mesmo? Esse aqui, ele está caracterizado de acordo com a divisão para onde vão as ofertas. E chama-se búzium. É um instrumento utilizado pelos pastores para chamar as ovelhas. E aqui a criança não se machuca, cada um pode ter o seu, você, professor, pode fazer com EVA e jornal ou qualquer outro pedacinho de papelão que seja mais durinho. Nós temos também esse tamborzinho que você pode estar fazendo de lata de leite, você pode customizar, colocar brilho para que chame a atenção das crianças mesmo. Isso mesmo. Aqui nós temos outras ideias. Aqui, professora Rose, olha só. Eu ia mostrar meus dotes na flauta, mas eu vou deixar para uma próxima trimestral. Então, professoras, tenham sempre esses aparatos na sua sala, organizadamente dentro das caixinhas para fazer esse momento do louvor. Veja só essa ideia aqui, professora Rose. Simples. Olha, a criança vai fazer barulhinho, tá? No momento do louvor, deixem as crianças com esses variados instrumentos nas mãos. E professora, eu sei que não seria bem assim, não é muito comum, mas dentro das classes nós temos algumas crianças que têm um pouquinho de dificuldade com o barulho, né? Exato. Nós temos algumas crianças, por exemplo, que são autistas e para elas a gente vai sugerir que você use um fonezinho para que o barulho não interfira no aprendizado dessa criança. Isso mesmo. E após disso, nós também temos um momento muito especial que é de oração, né, professora? Isso. Para o cantinho da oração, olha que linda esta lata de oração, preparada com muito carinho. Cada criança poderá pegar o motivo de oração do dia desta lata especial. Veja aqui, orar por si mesmo. Um exemplo aqui, orar pela mamãe. Um outro exemplo aqui, orar pelo pastor, que representa toda a liderança da igreja. É uma linda lata feita, olha só, revestida de tecido, você pode revestir de EVA também. Nós temos também esta almofada de oração. Essa daqui para a menina e nós temos este outro exemplo para o menino. Lembrando também que todas essas feituras a criança poderá levar ao final do trimestre para casa. Olha esta ovelha, que linda! E também está presente numa das nossas histórias. A criança pode usar como almofada e também brincar como se ela fosse uma ovelha, tá? São ideias para ajudar no momento da oração. Temos também a agenda de oração com os motivos de oração de cada dia. A criança pode levar para casa também. E esta outra sugestão aqui para os bebês. Olha só, você pode fazer tanto para menino quanto para menina. Precisamos incentivar desde cedo os nossos pequenos a orar. Happy birthday to you. Eu sou ótima com o inglês e com a música, então melhor ainda. Gente, chegou o momento deles, os nossos aniversariantes. Então, você vai lembrar de cada aniversariante do mês ou da semana para você levar um bolo especial, que pode ser fake, né? Ou pode ser um verdadeiro, fica a teu critério. Esse daqui, por exemplo, ele é todo feito em EVA.
feltro, gente, eu sei, eu tava só testando vocês. É feltro e esse daqui em EVA. Então você vai escolher um modelo para você usar, para você poder então fazer esse momento todo especial. Nós temos aqui um painel, faz um painelzinho para o teu aniversariante. E aqui nós temos aqui alguns pregadorzinhos, aqui onde você vai poder colocar a foto de quem completou aniversário esse mês. E esse daqui é um momento todo especial em que você não pode deixar de dar uma lembrança para essa criança. Então a gente traz aqui como sugestão esses enfeitezinhos aqui, olha, em forma de flor, dá para fazer de vários modelos. Esse daqui é feito em crochê e dentro deles fica um sabonetezinho bem cheirosinho para essa criança levar para casa. E também, nós também vamos dar como sugestão de presente os instrumentos musicais. Eles são bem baratinhos e são muito bons. As crianças amam. Que tal o violão? Esses brindes também são sugestões para os nossos visitantes. Isso mesmo, cada sábado que vier uma criança, você pode dar como um incentivo, né? A presença dele ali naquela classe foi marcante, então você dá também um presentinho, pode ser acompanhado também de uma historinha bíblica. Enfim, essas são as sugestões que nós temos para esses momentos. E olha, vamos que ainda tem muita coisa, acompanhe aí! Queridos professores, chegamos àquele momento especial que você prepara sempre com muito carinho para as crianças, o momento das histórias. E a primeira história fala sobre o pastorzinho Davi, cuja ênfase é comunidade, onde nós devemos ensinar as crianças que precisamos tratar os outros como Deus nos trata. Como incentivo de material, nós temos as seguintes ideias. Vocês sabem que no hall do berço, nós temos o hall A e o hall B, ou seja, os bebês e as crianças já de 2 anos em diante. Para os bebês, nós temos a seguinte sugestão. Esse avental, que você pode usar inclusive para outras histórias, nesse caso nós vamos usar para o pastorzinho Davi. Vamos colocar aqui. Nessa hora você pode ficar na altura das crianças no tapete e ir adicionando o que contém na historinha de Davi. Lembrando sempre de incentivar as crianças. Para isso, olha aqui, um elemento da história, a harpa de Davi, que você pode entregar inclusive um para cada criança, para ela participar da história. Então, hall A. E esta aqui é a sugestão que nós temos para o hall B. Olha só, onde você vai inclusive poder colocar uma criança dentro do cenário vestida de pastorzinho Davi e para que ela mostre também para as outras crianças a composição dessas ovelhas. Outra ideia que nós temos também é esta ideia aqui, em crochê, que você pode estar confeccionando aí na sua igreja conforme a sua realidade. O importante é você saber que o seu trabalho ele é muito bem recebido pelas nossas crianças e elas se sentem parte da história. Lembrando, nós estamos desde cedo ensinando as crianças a espiritualidade. Muito bem, queridas professoras, chegamos à segunda história. E essa história tem como ênfase a adoração. Eu adoro a Deus e é isso que você tem que ensinar para sua criança. E nós adoramos a Deus, todos os dias falamos com Deus. E nessa história, nós temos aqui a presença de Daniel e nós vamos apresentar novamente a sugestão dando sequência ao que a professora Isis apresentou do avental para os menorzinhos, onde você vai estar na altura deles e colocar, vai compor. Daniel orava 3 vezes ao dia e depois foi para uma cova com leões. E aqui, ó, gente, os leões, você vai compondo aqui o cenário todinho no avental. E se você observar, esse é o mesmo cenário que ela usou na primeira história, lembra? E aqui o anjo que protegeu Daniel. Tá vendo só? Que cenário bonito. Para os maiores, você pode inclusive fazer uma criança participar. Você pode colocar ele como anjo.
né? Você pode colocar nele as asinhas de anjo, você também pode escolher na classe uma criança que vai representar Daniel. E para os maiores, nesse momento para os maiores, nós temos essa sugestão aqui de cenário, onde nós temos a cova com os leões, também com um anjo que fechou a boca do leão, enquanto, ó, Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E essa cova aqui, gente, é uma sugestão. Olha, se você for observar, várias coisas no cenário estão se repetindo, porque vale a pena a gente reciclar. E olha, aqui eu prendi bem aqui, né, o TNT, mas você pode soltar o TNT para deixar a cova fechadinha. E depois você abre para mostrar como então Daniel foi salvo. E essa foi a história do segundo mês desse trimestre. Vamos para o terceiro? Queridas professoras, chegamos à terceira e última história do Rol do Berço, cuja ênfase é a graça, e a lição a ser ensinada para os nossos pequenos é que Deus está conosco em todos os lugares. E nós vamos falar sobre José no Egito. Quando nós olhamos para uma túnica colorida, logo lembramos da história de José, não é, professora Rose? Que elementos você tem aí que pode contribuir com ideias para as nossas professoras? Vários elementos, inclusive em EVA, né, professora? Isso. Onde dá para você utilizar com as crianças, ele no momento da prisão, as pirâmides do Egito. Nós também temos o nosso avental, que nós estamos fazendo também como proposta, tá bom? Ele já no Egito aqui e depois como governador. Uma outra proposta que se repete também é o cenário que nós utilizamos no começo, na primeira história. Isso. O mesmo cenário pode ser usado e reproduzido agora nessa história, porque eles cuidavam, ele e os seus irmãos cuidavam das ovelhas. Então esse cenário também pode ser utilizado. Essas são as propostas que nós temos para as 3 histórias. E você vê, né? Os cenários podem sempre ser reaproveitados. Conversam. As crianças podem ser o José, o antes, o depois. O importante é você enfatizar que nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele é que dá a vida e Ele permanecerá ao nosso lado para sempre, sobre qualquer circunstância, né, professora? Isso mesmo. Chegamos ao final da nossa classe do Rol do Berço, mas não fica triste não, tem um recadinho todo especial para o seu coração, querida professora do Rol do Berço. Entenda que esses anos iniciais são fundamentais para o crescimento pessoal e espiritual das nossas crianças. Precisamos ter igrejas fortes, famílias fortes e para isso nós precisamos estar iniciando nesses primeiros anos com essas crianças. Por isso, leva a sério e tome bastante cuidado e empenho nesse ministério. Desde o momento da entrada até o momento da despedida das nossas crianças, no circuito completo do Elo da Graça, tenha certeza de que Deus vai estar te usando nesse novo trimestre. Que Deus te abençoe e que Deus possa continuar conduzindo a tua vida e esse ministério maravilhoso, não é mesmo, professora Isis? Isso mesmo. Nós desejamos a vocês todas uma boa escola sabatina e que o Senhor as abençoe abundantemente. Até a próxima, gente! Tchau. Fiquem com Deus! Beijo, beijo, beijo! Olá, querido professor e coordenador do Jardim da Infância. Estamos iniciando um novo trimestre e estaremos ali abordando algumas curiosidades da divisão intereuropeia. E o que falar deste lugar, né, desta região tão linda do nosso planeta? Portugal, conhecido ali por seus vinhos, azeite, não é verdade? Quem aí não gosta de saborear um bom vinho, né? Um bom suco de uva ali integral. Também poderíamos destacar aqui a França,
tão conhecida por seus estilistas famosos. E olha como eu estou aqui vestida, caracterizada aqui com alguns dos modelitos que eles usam ali naquela região. E você, como professor, você também poderá estar introduzindo ali a sua salinha, quem sabe ali no início do trimestre, para que seus alunos então possam vivenciar um pouquinho da cultura daqueles países, né? Temos aqui também, falando da Suíça, que é um país marcado pela Europa Central, com grandes lagos e vilas e picos elevados. Também poderíamos destacar a torre, né, do relógio ali, conhecido como o Zeiglogger, é uma cultura dali da medieval daquela região, né? Mas, querido professor, já conhecemos aqui um pouquinho da cultura para onde estaremos abordando nesse novo trimestre. Vamos falar um pouco sobre como você receber, então, a criança do jardim. Mas antes, porém, vamos conhecer um pouquinho como que é a criança do jardim? Como você sabe, elas estão ali na idade dos 4 a 6 anos. São crianças que estão no período da tomada de decisão. Elas não poderiam fazer isso antes, mas agora no período dos 4 a 6 anos, nós poderemos então estarmos ali ajudando a criança então a tomar decisões na sua vida, né? A criança nessa faixa etária, elas são ativas, cheias de energia. E para elas é difícil ficarem assentadas por muito tempo. Por isso, então, professor, você precisa estar atento a esses momentos da criança. Ela também tem a fase dos porquês, não é? Por que isso, por que aquilo? E você precisa atentar para esses detalhes, querido professor. Vamos falar aqui então um pouquinho dos minutos prévios, né? Os minutos prévios, eles são marcantes no momento que a criança está adentrando a classe do jardim. Ou seja, se faz necessário, professor, que você atente para a hora que você está chegando à classe do jardim. Ou seja, é interessante que você sempre seja o primeiro a chegar. Assim que a primeira criança adentrou, você já se encontrar na sala. E o que falar desses momentos prévios até o início dos momentos de louvores? Ou seja, seria bom, professor, que você tivesse no cantinho da sua sala, onde as crianças estarão ali assentadas, algumas peças de montar. E não precisa necessariamente que você fique o tempo todo no pé da criança. Você pode acompanhar de longe, mas sempre atenta ao que elas estão fazendo. Ok, então? Agora, professor, começou então a escola sabatina. Agora nós vamos para um momento muito importante, que é o momento do louvor, né? Onde você estará ali cantando com as suas crianças. E neste trimestre, nós vamos estar abordando ali um utensílio muito usado, né? Antigamente na Romênia, os pastores habitantes das montanhas usavam esse instrumento chamado, né, o bucium, que significa chifre turvo. É como um tubo comprido feito de madeira. E nós trouxemos aqui, professor, para que você pudesse então acompanhar comigo, né? É como, parece assim um cone, né? Você poderá então estar utilizando até confeccionar com a sua própria criança na sala. Elas poderão estar ajudando, né? E vocês então poderão estar utilizando como uma representação daquilo que os pastores usavam ali antigamente na Romênia, ok? Então os momentos prévios ali de louvor que você estará cantando ali com a criança, já no início da escola sabatina, eles são bem essenciais, professor. Estamos agora no momento dos incentivos. Incentivos estes que são essenciais que você possa fazer uso na salinha do jardim. E eu gostaria neste momento de convidar aqui conosco a professora Carliene, que irá apresentar algumas sugestões de como você então realizar esse momento na sala do jardim. Obrigada, professora Valéria. Os momentos que antecedem a lição, nós iremos falar dos incentivos, que também faz parte da nossa classe. Nós estamos trabalhando a classe do jardim e nesse momento eu vou mostrar para vocês aqui a identificação de porta, porque é muito importante você identificar a sua porta, porque para os pais que chegam ali na escola,
na classe, eles possam saber. Aqui a gente usou o EVA. E a gente usou aqui, colocando também o nome, você repete o nome aqui, e a idade. É importante, uma coisa muito importante que você tem que colocar na placa de porta. A idade dos alunos, para que os pais, ao chegarem, eles já possam saber qual a idade do seu filho ali naquela classe. Aqui a gente trabalhou com EVA, a gente colocou aqui um papelão revestido com EVA. A gente usou aqui o lápis porque faz parte da nossa divisão, os nossos incentivos. É construção de escola, então a gente usou essa temática. Mas não necessariamente você pode fazer numa temática, você pode fazer uma identificação sem precisar identificar por trimestre. Você pode fazer uma placa que pode servir para o ano todo. Mas aqui a gente trabalhou numa temática que é o que nós estamos trabalhando nesse trimestre, tá bom? Aí nós vamos para o incentivo de presença. Você sabe que é muito importante a pontualidade das nossas crianças também. Então a gente vai enfatizar isso com relação, colocando incentivos. Aqui a gente pode estar até cantando aquela musiquinha. Quem chegou à igreja hoje foi a Gabi, quem ficou muito feliz foi Jesus. Aí você vai colocar, cada criança que chegar pontualmente no horário, ele vai colocar uma florzinha. E você pode enfatizar com ela que se ele não chegar cedo, o jardim de Jesus vai ficar triste, não vai ter flor. Então, isso aqui serve para incentivar também e também está dentro da nossa temática, da nossa divisão. A gente vai estar trabalhando porque lá a sugestão também do manual pede um jardim. E você pode estar colocando aqui um jardim, colocando Jesus. Olha como fica lindo. E aqui também nós usamos o EVA. A gente pegou um EVA numa espessura um pouquinho mais grossa e a gente só pegou o molde de Jesus e colocou aqui, super simples. Mas é uma coisa, professor, que você não pode deixar de fazer, porque é um incentivo que você vai fazer para os nossos alunos. Também, querido professor, não podemos esquecer um momento muito importante da nossa classe, que é o momento da oração. Nós temos aqui a opção de fazer um cartaz com o nome Vamos Orar, o significado aqui da oração, e nós podemos confeccionar também uma caixinha. Aqui é uma caixa de papelão, a gente colocou uma menina orando. Nós temos também aqui oração. Olha como tá linda essa caixinha. Outra criança orando. Alguns apliques aqui, ó, que você pode encontrar em qualquer uma lojinha aí de aniversário. E a gente revestiu essa caixa, fizemos um buraco aqui, onde a gente vai colocar os pedidos de oração. Cada sábado você vai chamar uma criança e ela vai escolher um tema pela qual ela vai orar. Aqui nós temos família, então naquele sábado as crianças irão orar pelas suas famílias. Também, como a gente vai estar trabalhando com crianças que ainda não sabem ler, algumas já sabem, mas outras não, a gente pode estar colocando também a imagem correspondente a cada nome. Família, uma família aqui. E assim vai, a gente tem vários outros motivos aqui de oração. Nós podemos orar também pela família pastoral, pelo pastor. Então aqui, querido professor, uma opção que você pode fazer. Se você não tiver a caixinha, você pode ter também um momento para orar ali. Você vai decorar um cantinho e colocar um tapete. Você pode usar a almofada para você fazer também, para que as crianças possam se ajoelhar e estarem participando também desse momento tão importante que é a oração. Logo após a oração, nós temos também o incentivo de decorar os versos. É muito importante que você enfatize as crianças a decorarem o verso. Ao chegar na escola, você, professor, não pode esquecer de cobrar o verso o qual você pediu para que eles decorassem durante a semana, porque é muito importante para isso. E também nós temos aqui no matemática. Nós iremos trabalhar aqui. Por que pizza? Porque dentro dos nossos países, também da divisão intereuropeia, nós temos a Itália. E um prato assim muito famoso, que é bem conhecido, é a pizza. Então aqui o que a gente fez? Colocamos um cartaz, né, de EVA, pegamos alguns adesivos, a gente imprimiu na realidade essas imagens aqui, colocamos verso para decorar, e cada criança que você vai fazer de acordo com a quantidade de criança. Por exemplo, a Júlia. A Júlia chegou, você cobrou o verso, decorou, aí ela vai pegar uma pizza e vai colando. Olha, aqui a gente colocou um adesivo e você vai colocando cada verso decorado.
No final do trimestre, se a Júlia tiver decorado os 13 versos, ela irá, a criança que decorou mais versos e tiver mais prints aqui, você pode dar uma lembrancinha no final do trimestre para essa criança como incentivo e assim motivar os outros também a participarem. Também uma coisa importante que não pode faltar, os nossos aniversariantes. Todos gostam de ser lembrados no seu aniversário. E aqui nós temos um bolo muito bem representado, feito pela nossa amiga Viviane, o qual aqui nós usamos uma base de isopor. Nós revestimos ela com EVA, colocamos alguns apliques aqui de biscuit, mas vocês podem estar fazendo também de EVA. Nós temos um pirulito. Olha que lindo esse bolo. Não tem para você confeccionar, você pode estar fazendo também, se não for acessível o isopor, você pode estar usando também o papelão. Olha como ficou lindo. E uma coisa que não pode faltar no aniversário, presente. E nós temos aqui também uma sugestão de cartazes também que podemos fazer, né? Aqui tá os meses aqui, ó, a gente pode estar colocando aqui o mês de abril e a gente pode estar colocando aqui o nome das crianças que fazem aniversário no mês de abril. Aqui também é uma placa de EVA decorada, né? E você pode estar identificando o seu cantinho lá. Uma coisa que não pode faltar também, a questão da gratidão. Vamos trabalhar com gratidão, incentivar as nossas crianças que precisamos ser gratos a Deus pela vida e podemos dar uma oferta de gratidão. Então, ideal que nós temos uma caixinha, um baú, esse aqui é um baú feito de MDF, o qual a gente pode estar incentivando eles a trazerem uma oferta no dia do seu aniversário como gratidão ao nosso Deus. E como eu já falei, em aniversário tem que ter presente. E nós temos aqui algumas sugestões de presentes. Como a gente vai estar trabalhando com crianças, a gente tem aqui a opção de lápis de cor, giz de cera. A gente vai estar trabalhando também com massinha de modelar, uma coisa que eles gostam bastante. E temos também outras opções aqui, que é a capa de lição. Nós temos a capa de lição para menina e temos para meninos também. Essa capa de lição, ela somente é medida o tamanho da lição e cortado o EVA e colocado aqui. Não tem dificuldade, querido professor. E é uma coisa simples e que vai marcar a vida dessa criança ou da mãe que vai receber essa lembrancinha. É muito importante que as lembrancinhas sejam iguais durante todo o trimestre. Não podemos mudar. Se você vai dar um lápis para um que fez aniversário, você vai ter que repetir durante o ano todo, para que não tenha um presente melhor, outro. Você entende? Tem que ser todos iguais durante todo o trimestre, tá bom? E dentro desse trimestre nós temos também, vamos trabalhar uma data muito importante. Temos datas comemorativas dentro do nosso trimestre. E essas datas comemorativas está a Páscoa e também o Dia das Mães. Então, para essa temática, nós aqui tivemos também alguns incentivos dos presentes do Dia das Mães, para que você não deixe essas mães não receberem nada no Dia das Mães. É tão importante você ser lembrado e uma mãe é importante que você lembre dela. Então, aqui nós temos sugestões aqui dessa caixinha, que você pode estar colocando aqui um sabonete para a criança levar para sua mãe, feita de EVA. Olha como tá linda essa caixinha, toda trabalhada no EVA, não tem dificuldade para você fazer. Se você não tem habilidade no EVA, você pode estar fazendo aqui de crochê também, ó, que é um chaveirinho. Olha como esse chaveirinho ficaria chique na bolsa das mamães. Então pense aí como seria legal ter isso aqui também. Temos também sugestões aqui, ó. Você pode falar, professora Carline, mas eu não tenho muita habilidade com EVA. Pronto, você pode ir numa loja de aniversário e pode estar comprando uma caixinha de acrílico. Você só decorou aqui, ó, colocou uma fita, um lacinho e você pode estar colocando um bombom, você pode estar colocando também um sabonete aqui. Também é uma das opções para o Dia das Mães. Temos aqui também canetas decoradas. Olha que lindo essas canetas. Tudo feito pela nossa professora Viviane. Então, assim, são coisas simples, mas que marcam também a vida da mamãe que vai receber. E para a Páscoa, nós temos aqui uma opção de ponteira de lápis com o tema
o cordeirinho, porque nesse trimestre, na realidade na Páscoa, nós temos que tirar essa cultura das crianças a pensarem no coelho, né? Falam muito no coelho, mas o nosso verdadeiro sacrifício da Páscoa foi Jesus. Então nós temos aqui representando um cordeirinho. Você pode estar fazendo no EVA, você pode estar comprando também esses apliques aqui e somente colocando na ponteira do lápis e dando de lembrança para cada criança. Temos também outra opção aqui. Criança não participa de Santa Ceia, né? Que nós sabemos que a ceia representa a nossa Páscoa, mas elas não podem participar. Então aqui o que a gente fez? Colocamos um suco de uva em uma garrafinha e fizemos o pão da Santa Ceia. Esse aqui está em formato de bonequinho, olha que interessante. E você pode estar dando também para a criança ali, simbolizando, explicando para ele o simbolismo da Páscoa para nós. Que o suco representa o sangue de Jesus e o pão, o corpo de Cristo. Então é um momento também das crianças participarem ali e se sentir inclusa nesse momento tão importante da nossa escola sabatina e do trimestre. Bem, professor, agora nós entraremos em um dos momentos mais especiais, eu poderia dizer o momento mais especial da nossa escola sabatina, que é o estudo da lição. As nossas crianças, elas precisam se envolver ali com o tema central da lição, de forma, professor, que elas consigam compreender qual a mensagem especial que você está querendo então transmitir. Para isso, você deve criar um ambiente multissensorial que envolva todos os sentidos para que as crianças possam aproveitar o melhor das histórias. E eu gostaria neste momento de convidar a professora Anne Gabriele, que irá então apresentar esse momento especial da nossa escola sabatina. Muito obrigada, professora Valéria. Agora, nesse trimestre, nós estaremos estudando a história de Davi, no mês de abril, e fala sobre comunidade, a importância de respeitarmos uns aos outros. E para você que tem uma sala grande, eu trouxe essa ideia aqui de cenário, que você pode estar usando tantos bonecos. Esse aqui ele está representando Davi e ele é feito de material reciclável, uma caixa de amaciante. E também você pode estar usando uma criança, nós sabemos que elas adoram participar. Mas para você que não tem assim um espaço muito grande, a gente também tem uma ideia, uma opção de cenário menor. Aqui é uma história, é um cenário em EVA, que você pode estar usando os bonequinhos aqui, eles são colados com um imã, e você pode estar adaptando também para cada momento da história de Davi. Aqui tem o exemplo de Davi e Jonatas. A amizade deles era muito bonita e você pode estar aqui colocando para contar as atividades que eles faziam juntos. Nós também temos outras opções de feltro e cenários adaptados. Como ali você pode falar o chamado de Davi para ser rei, pode ser contado ali, usar como palácio. Agora, no mês de maio, a gente tem a história de Daniel, que também pode estar sendo reaproveitado o mesmo cenário, só que com bonecos diferentes. Aqui, você pode contar desde a história de Daniel na cova dos leões, Daniel no palácio, no momento em que os sátrapas vão contar ao rei a oração dele 3 vezes ao dia. Na história de José, que é no mês de junho, a gente também pode estar usando os mesmos bonecos, mas com cenários diferentes. Aqui você pode colocar a prisão, quando José foi preso. Para mostrar melhor, eu vou chamar aqui uma ajudante, a professora Carliene. Ela vai segurar aqui e eu vou mostrar para vocês. Aqui é para contar a história do momento em que José foi preso. A gente abre aqui, ó, todos são feitos de EVA e colados com imã. A gente pode estar colocando aqui, encaixando. Caso você não tenha esse material em EVA, a gente trouxe também aqui outras opções, que é essa caixa de papelão, que pode estar servindo como prisão, e você só coloca o boneco dentro. Também tem essa outra caixa, que também pode ser usado como prisão. É muito importante se lembrar que esses bonecos, eles podem ser utilizados para várias histórias diferentes. E também para ficar mais organizado e você cuidar mais dos bonecos, é bom você ter uma sacola. Essa daqui ela foi feita de EVA,
para você guardar os bonequinhos, para deixar tudo bem organizadinho. Muito bem, professor e coordenador do Jardim da Infância. Como já falamos no início, nessa faixa etária da criança dos 4 a 6 anos, são formados alguns conceitos básicos que levarão ou que nortearão, né, toda a sua vida. E durante esse próximo trimestre, nós estaremos ali abordando alguns momentos especiais para as nossas crianças. E eu gostaria de apresentar para vocês aqui, uma delas é a nossa escola cristã de férias, né? Uma viagem pelo mar da Galileia, né? Uma viagem pelo mar da Galileia. Ou seja, nós estarmos abordando para as nossas crianças, né? Uma viagem interessante, conhecendo ali alguns personagens da Bíblia e criando então nela o desejo de também fazer parte ali da grande família de Deus. Então, no próximo trimestre, você poderá estar fazendo uso desse momento especial na vida das nossas crianças. A sugestão é que ele possa ser usado durante uma semana, mas ele é flexível, você poderá estar utilizando durante 3 finais de semana com a formatura ali no final. Lembrando sempre, professor, de convidar os pais para fazerem parte deste momento de formatura. Temos também aqui o auxiliar, professor. Nossa, gostaríamos que você pudesse, professor, dar muita atenção a este material, que irá dar oportunidade para que você possa, de uma forma muito dinâmica, contribuir para o crescimento da criança do Jardim da Infância através das sugestões aqui colocadas neste manual. Muito bem, professor. Estamos chegando ao final. Nós apresentamos aqui algumas sugestões de como você então desenvolveu o seu trabalho durante o novo trimestre. Mas gostaríamos mais uma vez de dar ênfase ao auxiliar do professor da Escola Sabatina, né? Você tem em mãos um mecanismo, né, um meio excelente de como você desenvolveu o seu trabalho com as nossas crianças. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenhamos todos um trimestre maravilhoso na companhia do Mestre Jesus. Olá, queridos professores, sejam bem-vindos à nossa trimestral. Também sejam bem-vindos à nossa sala dos primários. Essa turminha de 7 a 9 anos que está cheia de energia e aprende experiências maravilhosas através de diversão, brincadeiras e também da palavra de Deus. O nosso principal objetivo é transformar essa classe em um ambiente acolhedor e seguro, onde as crianças possam desfrutar se sentindo à vontade. Vocês agora vão conhecer a classe de primários para a trimestral do segundo trimestre de 2023. É fundamental que a classe dos primários tenha uma identificação. Aproveitando a ideia do cantinho missionário, onde as ofertas irão para construir um espaço de acampamento para jovens, nós criamos então essa identificação. Olha que linda! Nós utilizamos aqui uma plaquinha de madeira. Essa aqui eu encontrei pronta. Já veio pronta, você compra essa estrutura. Mas também vocês podem colocar pedacinhos de madeira. Aqui é um sisal preso com grampo. Aqui na frente eu decorei com EVA. Esse EVA aqui mais um pouquinho áspero, que lembra um pouco a grama. Colocamos o nome primários, colocamos algumas árvores, colocamos aqui também uma barraquinha feita de dobradura, um fogo, alguns pedacinhos de madeira. Vocês podem usar a criatividade de vocês. É interessante que as crianças cheguem na porta da sala e já sintam o clima do que elas vão receber, presenciar dentro da sua classe.
Um dos momentos mais importantes é o momento do acolhimento, que é quando a gente recebe o pequenininho na nossa sala. Nós, nesse trimestre, estaremos estudando alguns desses países, conhecendo, auxiliando, incentivando com as nossas ofertas. Para isso, você, professora, professor, pode estar vestindo algo que seja característico daquele país. Por exemplo, aqui daqui a pouquinho eu vou ensinar como a gente vai receber a criança com a bandeira da França. E aí eu estou vestida de francesa, dentro da nossa realidade. Você consegue achar uma boina dessa em alguma casa de festa, pega algum lenço na sua casa, usa alguma roupa colorida, e isso serve para qualquer um desses países. Como foi que a gente fez essa plaquinha? A gente pegou um palito, simples, normal, cortou alguns fitilhos ou fitas das cores da bandeira, imprimimos a bandeira 2 vezes, recortamos, colocamos o palito no meio, colamos e colocamos esse pomponzinho para decorar. Tudo para ficar charmoso e chamar a atenção da criança. E aí você recebe a criança falando uma das línguas. Por exemplo, eu vou dizer oi, seja bem-vindo, agora em francês. Salut, bienvenue. É como a gente chama, como a gente diz, oi, seja bem-vindo. E aí a criança vai se sentir bem-vinda. Você pode fazer com vários países e várias línguas, de acordo com cada sábado, dentro da realidade da sua classe. A ambientação é fundamental para que as crianças possam se sentir parte e vivenciar as histórias do cantinho missionário. Nós vamos estar estudando alguns países como França, Portugal, Espanha, e é interessante que na ambientação da classe possamos colocar imagens que representem esses países. Ao que colocamos alguns pontos turísticos que representam. Aqui colocamos o Coliseu da Itália, nós colocamos a Torre Eiffel da França, e aqui diversos exemplos para que vocês possam estar aí decorando a sua sala. Agora, usando como ideia para esse momento especial do Cantinho Missionário, nós decoramos aqui esse espaço especial, porque nesse trimestre algumas ofertas vão para a construção de um centro de acampamento para jovens. Então, pegando essa ideia, nós construímos aqui esse cantinho especial. Já pensou os seus alunos chegarem na classe e ver esse cantinho assim especial preparado para que eles possam vivenciar então essas histórias missionárias? Esse cantinho nós preparamos aqui com uma barraca, mas você pode colocar aquela barraca comum de camping. Você vai usar a sua criatividade, pode ser uma barraca pequena, uma barraca grande, depende do espaço da sua sala. Nós colocamos aqui uma malha verde, jogamos algumas folhagens, colocamos aqui essas montanhas. É interessante que essas montanhas foram feitas de papelão, olha só, papelão, você vai cortar o triângulo, aqui fizemos um conjuntinho, uma maior, uma média, uma menor. Fizemos um corte aqui no meio e colocamos um pedaço de papelão para que elas pudessem se sustentar em pé. Além das montanhas, esse mesmo modelo vocês podem confeccionar árvores. Olha que lindo como fica, né? Também colocamos no ambiente esse lampião aqui, porque nós estamos falando de acampamento. Então é importante a gente colocar aí um lampião. Esse aqui é um modelo, a gente comprou em lojas de camping, tá bom? Vocês podem colocar na ambientação. Colocamos aqui uma extensão, colocamos algumas lâmpadas para dar aquele brilho. Nós estamos falando de um cenário de camping à noite, por isso que nós fizemos então essa fogueira aqui. Olha que interessante. Esse pedaço de madeira foi feito com rolinhos de papelão. Eu revesti aqui com papel adesivo, madeira. Então formamos aqui a nossa fogueira. E o fogo foi feito com papel seda e papel celofane. E deu esse efeito aí bem bonito nas cores amarelo, vermelho e laranja. Colocamos uma plaquinha aqui, Camp primário, segundo trimestre. Vocês podem usar a criatividade. Colocamos lá no fundo algumas almofadas, o colchonete. Aqui também tem um banquinho para representar aí a parte do campo, tá bom? De acampamento. Teremos um momento também muito importante, que é a Gazeta Animal.
esse momento aqui é um momento fantástico, porque vamos estimular a curiosidade das crianças sobre os animais que fazem parte desses países, que nós encontramos nesses países. Então aqui nós temos o texuco, o lince ibérico, o veado vermelho, o lobo ibérico, a águia, nós temos também o fazão. Temos outros aqui, como o pato, o javali e a raposa vermelha. Vocês podem levar sons para colocar no ambiente. Eles podem adivinhar o som de cada animal. E fizemos um painel como esse aqui, foi feito de algodão cru, nós colocamos uma madeirinha e aqui fizemos alguns bolsinhos. Você pode colocar aqui a foto do animal, mas você também pode trocar por outros animais que fazem parte dos países da divisão. E todo sábado, os 13 sábados do trimestre, você pode estar trabalhando a curiosidade de um desses animais. E a curiosidade você pode colocar aqui dentro do bolsinho. Então você pode convidar uma criança, dar para elas a oportunidade de estudar e ela vir então e falar sobre esses animais. E ela pode apresentar para os amiguinhos. Então esse é um momento muito importante que as crianças vão aprender um pouco sobre a flora, a fauna de cada lugar que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Agora, é importante que cada história que você for contar das missões, vocês possam estar mostrando para elas no globo. Ah, professora Carla, eu não tenho um globo, mas você pode adquirir um atlas e mostrar para elas também. Se você não tiver como ter um globo ou um atlas, você pode estar utilizando o verso da capa da lição da Escola Sabatina dos Adultos. Lá também vocês vão encontrar o mapa do trimestre. Aproveitando a temática de acampamento, nós fizemos como incentivo de presença algumas barraquinhas. Elas foram feitas de cartolina, que pode ser uma cartolina colorida, como vocês podem ver no painel aqui atrás. Cada criança recebe uma barraquinha dessa. E como ela foi feita? Nós recortamos um triângulo maior, um triângulo menor e fizemos um corte vertical no triângulo maior e colamos o triângulo menor atrás para que não vazasse. Nesse triângulo menor por dentro, nós fizemos a colagem da foto da criança. E também temos um pregador ou um prendedorzinho pequenininho para fazer essa barraquinha ficar sustentada aqui nesses fios. Como você pode fazer na sua classe? Você pode estender um barbante e colocar várias barraquinhas. Você também pode fazer com que todas as barraquinhas fiquem fechadas durante o sábado e cada criança já conhecendo a sua, quando chegar e estiver presente, ela vai abrir. Ou você pode entregar a barraquinha para que a criança prenda a barraquinha ou monte a barraquinha no acampamento. A barraquinha pode ser feita com fotos ou com nomes. Lembrando que você precisa sempre fazer algumas barraquinhas extras para as crianças que vão nos visitar durante o sábado. Nessas barraquinhas você coloca o nome dessa criança que está visitando para que ela se sinta pertencente à classe de primários. É muito importante que as crianças participem, interagindo em cada momento da classe. Nas histórias, no momento missionário, por que não incentivar a utilização dos dons e talentos? Então criamos aqui esse cantinho chamado incentivo de responsabilidade. Ainda na temática de camping, nós criamos aqui então esse incentivo. Você pode fazer com EVA, é uma simulação de um tronquinho de árvore. Tem nas lojas papelarias, algumas já vendem esse tronquinho de madeira, mas criamos aqui esse de EVA. Colocamos aqui então uma fita de cetim, você também pode fazer de EVA, e cada vez que a criança participar do momento da lição, do momento da oferta, ali ajudando na sala, pode ser colado aqui então um ícone de acampamento, que representa acampamento. Então, cada vez que a criança ela realiza uma atividade, você, professor, professora, pode colar aqui então um ícone. E você vai então
acompanhando a participação dessa criança na classe. É interessante que você coloque no final dessa fita uma lanterna, ainda nessa temática de camping. E no final do trimestre, a criança irá receber de presente essa lanterninha por ter participado das atividades e ajudado então você, professor, a realizar os momentos na escola sabatina. Temos aqui também uma segunda opção. Essa opção de incentivo de responsabilidade também pode ser feito com um saquinho de algodão cru, e vocês podem trazer já recortadinho então esses loguinhos aqui de acampamento, esses ícones, e colocar dentro do saquinho da criança. Então a criança fez ali a atividade, você abre o saquinho e coloca dentro então o ícone. No final da participação no trimestre, ela também pode receber ali um presentinho, pode ser também a lanterninha, por que não? Então, é fundamental a participação delas. Então, incentive professores, que as crianças desenvolvam seus dons e talentos e elas vão gostar mais dessa experiência da escola sabatina. O momento de adoração e oração é muito importante para as nossas crianças. Esse momento, você, professor ou professora, irá ensinar a criança a forma correta de adorar a Deus, através de alguns incentivos simples. Nós estamos aqui aprendendo sobre alguns países nesse trimestre e no momento do louvor, vocês podem criar alguns instrumentos simples para que esse momento se torne um momento alegre, um momento espontâneo, onde as crianças vão louvar a Deus. Criamos aqui então esse instrumento, utilizamos aqui essa argola de acrílico, colocamos alguns fitilhos. Vejam que os fitilhos estão na cor de alguns países que nós estamos estudando, aprendendo nesse trimestre. Colocamos alguns guizos nas pontinhas, então criamos esse instrumento. Ao criança cantar, elas podem estar louvando ao Senhor com esses instrumentos. Quais outros instrumentos aqui nós podemos utilizar, Josi? Nós temos aqui um maracá ou chocalho. Também dá para as crianças ficarem fazendo sons. E aqui nós personalizamos um pandeirinho desses infantis. Você compra e aí a gente imprimiu em papel adesivo a bandeira de um dos países. Esse daqui é de Portugal. E aí a criança pode estar aprendendo e louvando o nome do Senhor. Então elas vão estar cantando nesse momento, adorando a Deus e dinamizando. É importante que as crianças participem desse momento também, apesar de ser um momento criativo e dinâmico, mas com muita seriedade, com muita concentração, pois por mais nós vamos estar utilizando alguns instrumentos dinâmicos, nós vamos estar continuando na adoração ao nosso Deus. Agora nós vamos falar sobre os momentos de pedido. As crianças vão aprender a pedir aquilo que está dentro do coraçãozinho delas. E o que nós fizemos aqui? Aqui nós temos uma almofada em formato de coração e nós recortamos um molde de uma mãozinha orando, um coraçãozinho, tudo isso aqui de cartolinazinha, tá bom? Onde a criança vai poder abrir e escrever o seu pedido e depois ela vai colocar o alfinete nesse coração, onde ela vai estar, aqui tem escrito, eu oro por, ela vai estar orando pelo pedido que está aqui dentro do coração dela, que vai direto para o coração de Deus, onde ele vai ouvir e atender a petição do nosso pequeno. Agora um momento também muito especial, que a criança espera o ano inteiro, é o momento do aniversário. E nós temos aqui 2 pontos importantes do aniversário, né, professora? Um desses momentos importantes, Josi, é o bolo. Aniversário tem que ter bolo. Nós criamos aqui então esse ambiente dos parabéns. O nome da criança pode conter aqui nas estrelas, porque todas são estrelas do Senhor. Nós decoramos aqui então esse bolo bem interessante, a gente vai mostrar para vocês. Colocamos algumas estrelinhas. Esse bolo aqui é um bolo fake, mas temos aqui uma novidade. Ele foi criado de isopor e essa cobertura aqui de cima, ela foi feita com balão, isso, com bexiga. Aquele balão surpresa, o maiorzinho, nós encapamos ele com um balão. Então, você pode trocar as cores,
por mês, né? Nós temos aí 3 meses no trimestre. Você pode estar trocando as cores, a decoração, enfim, vocês podem estar utilizando a criatividade de vocês. Mas esse bolo foi feito de isopor e com aquele balão surpresa, né? Que interessante. Normalmente ele é feito de EVA, né? Isso, Josi? Sim. Mas aqui nós estamos trazendo essa EVA, biscuit, Isso. fica a cabo da sua condição financeira e de disponibilidade de tempo para preparar esse material, porque ele na bexiga é bem rapidinho. bem rapidinho, só precisa de uma ajuda para puxar, esticar e está pronto então o bolo fake. Então colocamos aqui também alguns balões, né, no suporte, e prepara esse momento especial, é um momento de festa, né? E Josi, nós temos também algumas dicas de presentes para os aniversariantes. Sugestões de presentes que têm a ver com a temática, tá bom? A temática da lição. Daqui a pouco nós vamos estar falando das lições para vocês. E uma das lições trabalhadas nesse trimestre é sobre a criação do mundo. E por que não dar para a criança uma frutinha? A gente tem aqui um porta-maçã, um copo, ela aprende a se hidratar, coloca um lanche. Nós temos um copinho aqui que tem a estampa de melancia. Nós temos também aqui esse kit de banana, né? Kit de banana amarelinho. Então você vai vendo conforme aquilo que você acha que as suas crianças vão utilizar para que esse material não se perca e para que tenha algo a ver com as lições que elas estarão aprendendo naquele trimestre. É interessante, Josi, que dentro dessa temática de acampamento, elas podem estar utilizando esses utensílios nos seus acampamentos, aí alguma noite do pijama, né, temos da um copo classe. de camping aqui, daqueles pequenininhos, que você fecha direitinho, ó, fica bem pequenininho dentro da bolsa. E por último, mas não menos importante, nós temos um momento separado para as nossas visitas. Isso mesmo, como é bom receber, né? É bom você, professor, professora, estar preparados, porque da classe da Escola Sabatina, a gente também recebe crianças que vão chegar ali, amiguinhos, que vão ser ali convidados pelos nossos alunos. E ainda nessa temática de acampamento, a gente pode presentear esses amigos que vão estar na nossa classe com algumas lembrancinhas simples. Eu vou abrir aqui o meu saquinho. A Josi também vai abrir o dela e vai mostrar então as opções de lembrança. Olha, você pode dar de lembrança para o amigo visitante uma lupa. Olha, vai instigar a curiosidade dessa criança. No meu, eu tenho aqui um binóculo. Olha que legal. A criança vai conseguir ficar muito feliz vendo uma coisa mais longe, mais ampliada, assim como a lupa. Remete muito ao acampamento, ela vai se sentir pertencente a um acampamento. E essas são sugestões, assim como essa sacolinha decorada. Ela tá toda lisinha, a gente fez esse laço com um fitilho diferente, grampeamos aqui no meio, esse não é um laço pronto, a gente que criou, e colocamos uma folhinha para remeter floresta, acampamento, todas essas coisas. Para que essas coisas que são pequenos detalhes, essas pequenas personalizações, façam com que a criança se sinta ainda mais importante e ainda mais especial. E ela vai ter o desejo de voltar. Não podemos esquecer da nossa visita. É o nosso principal objetivo, que é salvar outras crianças através então dessas experiências importantes na Escola Sabatina. Chegamos no momento da lição. Esse momento é um momento muito especial para as nossas crianças. Elas precisam vivenciar cada detalhe das histórias. É interessante que todo o material precisa ser preparado com bastante antecedência. Muitas dicas vocês estarão adquirindo no auxiliar dos professores. Nesse trimestre, nós vamos estudar algumas histórias do Antigo e do Novo Testamento. As primeiras 4 lições do auxiliar irão fortalecer a comunidade. A história de Pedro será contada com bastante entusiasmo para apresentar a fé. Você pode convidar a criança a vestir uma roupa ali dos tempos bíblicos, mas também você pode convidar um pai ou um ancião da igreja e colocar uma roupa aqui dos tempos bíblicos para representar Pedro. Nós vamos trabalhar a fé. E vocês podem utilizar, para representar a fé de Pedro, uma pedra. E
por que Pedro era um discípulo tão temperamental e se tornou um pilar da igreja primitiva. Então, quando Pedro começou o seu ministério, ele tinha uma fé muito pequena. Você pode passar a pedra para Pedro. E depois, vocês vão passar para a criança a pedra maior. Essa pedra maior representa, então, o fortalecimento da fé de Pedro. E é interessante que as crianças vão amar esse momento. Vocês podem também mudar um pouco o ambiente. As crianças podem sentar no chão, nas almofadas. Só essa mudança de ambiente já dá uma dinâmica no momento da história. Use a sua criatividade. Será muito importante utilizar esse dinamismo no momento da lição. Vamos estudar nesse trimestre a lição sobre a criação do mundo. As crianças vão precisar aprender tocando, sentindo, cheirando e experimentando algumas coisas. No dia da criação das frutas, você pode levar frutas para que as crianças experimentem dentro da sala. Se você não tiver como levar esses recursos, você pode estar fazendo assim, como a gente fez aqui, ó. São uvas de brinquedo. Nós temos também as verduras. Isso já incentiva a criança a gostar desse tipo de alimentos. Todos esses alimentos são trabalhados como brinquedos e coisas legais. No dia da criação do homem, que é o penúltimo dia da criação de Deus, você pode pegar uma massinha de modelar, dividir entre as crianças e mostrar para elas como Jesus Cristo usou as mãos para moldar o barro que criou o homem. E também explicar sobre a importância do fôlego de vida. Vocês podem estar usando um catavento, pedindo para a criança soprar, ou então um balão também, para mostrar para eles que eles precisam usar o fôlego para estar soprando, o fôlego que Deus soprou dentro de cada um de nós. Nós separamos aqui também um material muito legal, que foi um quebra-cabeça com os dias da criação. Esse quebra-cabeça pode ser montado de acordo com a lição trabalhada no dia. Se a lição trabalhar o primeiro e o segundo dia, vocês pedem para as crianças montarem o que Deus criou no primeiro e no segundo dia, para que elas consigam, assim, aprender tudo aquilo que Deus criou e a importância da adoração que está dentro dessa história importante. Chegamos na terceira parte das lições. As últimas lições, vamos aprender um pouco mais sobre as nossas experiências que teremos na nova terra. Monte um cantinho especial como esse aqui, vocês podem usar a criatividade. Nós colocamos aqui malha, fizemos as nuvens aqui, essas nuvens foram feitas de papel, tá bom? Bem simples. Colocamos folhagens, coloquem bastante folhagem, dê bastante ênfase no verde, nos animais. Preparamos aqui esse cantinho especial com malha verde para representar a grama. Colocamos aqui também uma malha azul para representar o rio, animais de pelúcia, enfim. Nós podemos usar a nossa criatividade. Esse cantinho é um cantinho muito importante para essas lições, porque nós vamos aprender tudo sobre a nova terra. Para as crianças poderem experimentar e entender um pouco mais as experiências da nova terra, nós vamos fazer algumas dinâmicas. Vocês vão perguntar para as crianças quais atividades serão feitas ou vistas na nova terra. Você pode pegar uma caixinha que você tiver. Vocês podem decorar também. Eu peguei essa caixinha preta aqui. E dentro da caixinha, vocês vão colocar algumas imagens e perguntar para as crianças se essas imagens serão vistas na nova terra. Por exemplo, uma criança doente, elas vão dizer sim ou não. Uma criança chorando, isso aqui vai existir na nova terra. Uma criança orando, uma criança sorrindo, uma criança cantando. Vocês vão perguntar, crianças, essas atividades ou essas experiências serão vividas na nova terra? Elas vão dizer sim ou não. Outra forma de você brincar com essas crianças
e fazer essas perguntas sobre essas atividades, vocês podem pegar um objeto. Eu tenho esse aqui, é uma bolinha de pelúcia, mas você pode passar qualquer outro objeto de mão em mão. E aí vai perguntando para as crianças quais atividades serão feitas ou realizadas na Nova Terra. E que experiências nós teremos lá também. Por exemplo, lá existirá morte, lá existirá dor, tristeza, alegria, e vocês vão passando o objeto de mãos em mãos e as crianças vão respondendo. A criança que pegar o objeto vai dizer sim ou não se aquelas experiências vão ser vividas na Nova Terra. É interessante também que cada criança receba uma coroa, né? Nós estamos vivendo aí a experiência da Nova Terra. Essas coroas podem ser prontas, mas também sugerimos de EVA, e aí você pode passar para cada criança decorar a sua coroa com pedrinhas, com lantejoulas. Elas vão usar a criatividade. E aí elas vão então usar essa coroa, falar para os pais, para os amiguinhos, as experiências que teremos na Nova Terra. Vai ser um momento especial. Então, professores, usem a criatividade e coloquem em prática esse momento especial da lição e vai falar dessa experiência maravilhosa da Nova Terra. No momento do encerramento, você pode usar aquela mesma ideia que a gente deu lá para o acolhimento da criança. Você escolhe um país, nós escolhemos agora aqui a Itália, e você vai ensinar a saudação e uma frasezinha para aquela criança. Por exemplo, adeus ou tchau em italiano é addio, addio. E deseja para a criança um feliz sábado, felice sabato. E aí você pode fazer tudo isso usando todos os países da divisão que será auxiliada com as nossas ofertas. Isso é um incentivo para que a criança desperte o interesse em outras línguas, outras curiosidades, outros países e também aprenda um pouquinho mais. Professora Josi, me ensina aí como é que se fala então feliz sábado e adeus novamente. Eu quero aprender. Vamos lá. Addio. Addio. Felice sabato. Felice sabato. Felice sabato. Sábato. Ah, vai ser um desafio, hein? Ensinar isso para as crianças, mas elas amam desafios e adoram aprender coisas novas. Então, professora Josi, que lindo! Esse material vai ser um material assim riquíssimo para ensinar cultura, curiosidade dos países para essas crianças. Elas vão amar ter a experiência. E é importante que professores usem utensílios. Que bom que você ficou conosco até o final desse vídeo. Nós esperamos de coração que tudo que a gente ensinou, tudo que a gente fez, faça com que a sua classe de primários nesse segundo trimestre seja uma classe ainda mais feliz e ainda mais engraçada, acolhedora e divertida para as crianças que participam. Agora, eu vou passar a fala para a professora Carla, porque além da classe, nós temos outras ênfases que serão trabalhadas, né, professora? Isso mesmo, professora Josi. Nesse trimestre, nós temos algumas ênfases importantes e você, professor, precisa se preparar com antecedência. Nós vamos ter um Impacto Esperança, vamos incentivar as crianças a estarem participando desse projeto. Vamos também ter a Semana Santa. Vai ser maravilhoso poder experimentar ali esses momentos especiais com as crianças. Também teremos a Escola Cristã de Férias. Então é importante que todos esses projetos sejam preparados com muito carinho, com bastante antecedência. Usem a criatividade e Deus abençoe cada um de vocês. E que esse trimestre possa ser um trimestre abençoado pelo nosso Deus. Olá, queridos professores da classe dos juvenis. Sejam todos bem-vindos à segunda trimestral de 2023. Que as ideias compartilhadas possam contribuir para o seu trabalho e que, juntamente com nossos juvenis, possamos usufruir das bênçãos de Deus neste segundo trimestre. Olá, queridos professores, por formação e por paixão, você que trabalha com os juvenis da sua igreja, esse momento é para você. Obrigado, viu, porque você está conectado com a gente
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço Sou Mais. Nós vamos pensar e conversar algumas dicas que vai te ajudar muito nesse segundo trimestre. E se você está chegando esse ano para trabalhar na nossa classe e quer conhecer um pouquinho mais sobre esse nome que dá identidade, a nossa galera vai apresentar para você o que significa Sou Mais. A palavra sou, ela vem do inglês, que significa alma, sentimento e coração. Ou seja, o relacionamento do juvenil com Deus deve ser completo. A palavra sou é um acróstico que pretende desenvolver 4 pontos da vida cristã. Letra S, de serviço, que nos incentiva a nos envolver no cumprimento da missão. A letra O é de oração, que nos estimula a ter um relacionamento íntimo com Deus através da oração e do estudo da Bíblia. A letra U significa união. Nós incentivamos a fortalecer as amizades e os relacionamentos interpessoais. A letra L vem de lealdade. Lealdade é uma forma de mostrar fidelidade a Deus e ao próximo. Essa ênfase tem a importância de nos ensinar a ser fiel para com Deus e mostrar Jesus para a nossa família, parentes e amigos. Este programa tem como base bíblica Romanos 8,37. Mas, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Bom, agora que você já conhece o significado da palavra Sou, deixa eu apresentar para você esse material. Aqui dentro tem tudo que você precisa para implantar o espaço Sou Mais aí na sua igreja. As ênfases, como implantar esse projeto, como fazer esse projeto funcionar, como encantar os juvenis que estão no seu campo de ação. Então fica a dica, aqui dentro tem muita coisa legal para você. Aqui você também encontra o Sou Mais Sábado, que são várias sugestões para a programação da tua classe na Escola Sabatina. E não se preocupe, se você não tem esse livro aí nas tuas mãos, você pode pegá-lo no QR Code que vai aparecer na tela ou no link da descrição desse vídeo. E por falar em Escola Sabatina, que tal você vir com a gente pegar várias ideias legais para implementar na tua classe nesse próximo trimestre? Nós gostamos de desafios e atividades em grupo. Então você, professor, organiza os grupos responsáveis por cada parte da Escola Sabatina, deixando assim sua classe mais participativa. Sou Mais recepção. A nossa recepção é muito calorosa, sempre com um largo sorriso no rosto. E temos o prazer de receber todos os nossos amigos que aqui chegarem. No Sou Mais Bem-vindo é um momento de interação na classe. Participamos de jogos, dinâmicas e atividades dirigidas com o intuito de nos conhecermos melhor e de crescermos na Palavra de Deus. Esse é um momento muito especial de interação entre os juvenis. Você pode deixar disponível para eles alguns jogos bíblicos, como o Quarteto Bíblico, que eles gostam muito. E nós trouxemos algumas sugestões para você. Esse é o jogo O Melhor de Mim, muito legal, com perguntas sobre o que eles gostam, qual é o jogo preferido, qual o alimento que ele mais gosta. E é bem facinho de jogar. Você só precisa de 2 dados e essa cartela. Você vai jogar o dado e um dado vai ser para o número da coluna e outro para o número da linha. Ele encontrará então a pergunta que ele precisa responder ou a tarefa que tem que cumprir junto com os colegas. Trouxe para vocês também a caixinha com perguntas, que pode ser usado para conhecer um pouquinho mais sobre os nossos juvenis. O que você gosta de fazer? O que te deixa triste? Qual a sua música preferida? Tenho certeza que eles terão momentos muito legais de interação juntos e também de autoconhecimento. No momento do louvor, poderá ser montada uma playlist com a turma. Nós gostamos de cantar em inglês, espanhol ou em outros idiomas de acordo com o campo missionário. Veja agora uma música em francês que você poderá cantar na sua classe junto com seus alunos. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, est si bon pour moi. Esta é a hora de nós fazermos nossos pedidos e agradecimentos e também testemunharmos. Para esse momento, pode ser utilizado um painel de fotos para colocar as fotos dos nossos amigos que estamos orando. Para esse momento, professor, que tal confeccionar um quadro como esse, com algumas molduras, onde o teu juvenil pode trazer fotos dos seus amigos, familiares, por quem ele quer orar ou está orando. Você pode ter na tua classe também uma agenda de oração como essa. Nela podem ficar registrados os agradecimentos, os pedidos dos juvenis a cada sábado e também o nome dos amiguinhos por quem eles estão orando e querem trazer até Jesus.
No Sou Mais Curiosidade, vamos conhecer melhor os lugares que serão beneficiados com as ofertas do trimestre. Sempre devemos trazer curiosidades. Nesse trimestre, os países serão França, Suíça, Romênia e Portugal. Professor, para esse momento nós podemos usar a seguinte estratégia. Eu tenho aqui nas minhas mãos alguns bilhetes que vão levar os nossos alunos para onde a missão vai acontecer. Por exemplo, França, Suíça, Portugal, Romênia. Qual é a estratégia para esse momento? O aluno escolhe um local que ele quer ir. Durante a semana ele vai pesquisando sobre as curiosidades desse local. Que roupa que eles vestem, que tipo de comida eles servem lá. No sábado seguinte, ele retorna com todas essas curiosidades prontas para compartilhar com toda a turma. No sábado, cantamos parabéns para os aniversariantes da semana e para registrar esse momento, uma moldura para fazer fotos é algo bem legal. Recebemos as visitas com bastante carinho e o que não pode faltar, é claro, são os presentinhos especiais que damos a cada um deles e acompanhados de um bonito cartão. É muito importante que esse momento não passe desapercebido, professor. Então tenha sempre na sua classe alguma lembrança para as visitas e para os aniversariantes. Um cartão, um marca-página, quem sabe uma canetinha como essa que eles gostam muito. E uma boa ideia, aqueles joguinhos que eles usam na classe, se eles ganharem de presente, eu tenho certeza que adorarão brincar com ele em casa com a família. O mais importante é que esse momento não passe desapercebido. Ao participarmos das ofertas missionárias, agradecemos a Deus e ajudamos os lugares em que o Evangelho precisa ser alcançado. Professor, é muito importante lembrar os seus alunos dos projetos missionários e estabelecer um alvo e, quando o alvo for alcançado, comemorar no fim do trimestre. Então, a cada sábado, acompanhe o alvo de ofertas da sua classe. Incentive para que todos os juvenis participem e sejam colaboradores da obra missionária. Uma coisa muito importante que incentivamos na classe do Sou Mais é a mordomia. E trouxemos uma sugestão para você, que pode ser confeccionado aí algo parecido. Aqui nós temos uma sugestão de organização financeira. O juvenil recebe a mesada e pode colocar aqui os valores que ele destinará para seu dízimo, oferta e poupança, ensinando também a pensar no futuro. Sou Mais Quiz. O quiz é um momento muito esperado pela classe. As perguntas são rápidas e objetivas. O quiz também nos incentiva a estudar melhor as histórias da lição e da Bíblia. É isso aí, professor. Você pode deixar a sua classe cada vez mais envolvida com o estudo da lição, fazendo o quiz. É uma maneira didática e muito criativa e que eles ficam ansiosos para esse momento. Como você pode fazer? Você pode fazer de forma impressa ou você pode fazer de forma digital. Nós damos a dica aqui de um aplicativo muito bom que é o Kahoot.com. Você pode acessar lá e lá você cria suas perguntas e no momento ele vai lá e você vai ter passo a passo para você poder implementar na sua classe. Você coloca lá, eles vão formar equipes. Você, na hora do cadastro, você já escolhe com quem eles querem ficar, formando equipes. E nessas equipes, eles vão fazer a sua lição de forma de competição, porque eles gostam, né, desse momento. Nós fazemos de forma sadia, né? E assim, os bonificando no final. Você vai fazer a pontuação e bonifica eles no final do trimestre. É isso aí, professor. Deixa a sua classe cada vez mais interessante e que eles cada vez mais sintam vontade de estudar a lição. No Sou Mais Lição, nós estudamos sobre a Palavra de Deus, mas de forma participativa. Normalmente, nós começamos com uma dinâmica, depois nós vamos para o texto bíblico, exploramos profundamente o que o texto quer nos dizer e aí nós fazemos uma aplicação para a vida real. Esse momento, professor, são os alunos que vão distribuindo as funções, que vão conversando e que vão tocando o tema. O professor, ele é o mediador daquilo que está sendo estudado. Eu queria perguntar para a Ana Sofia. Ana Sofia, o que a gente vai estudar no próximo trimestre? Gente, nesse trimestre teremos lições incríveis como Fracassos Perdoados, A Ilha da Revelação, Fugindo de Deus e muito mais. Todas com o mesmo objetivo, ensinar o amor revelado na cruz. Ao encerrarmos a nossa classe do Sou Mais, temos um momento muito importante, professores. E vocês farão na sua classe o momento da oração e do compromisso com Deus.
nós convidamos a cada um dos nossos juvenis a se comprometerem com as lições bíblicas que foram estudadas na classe, para que eles coloquem em prática em suas vidas. Também fazemos muitos desafios que eles cumprirão durante a semana. Então, no final, é importantíssimo que revisemos e reforcemos com eles todas as grandes lições que eles aprenderam. Não deixe de fazer esse momento de compromisso na sua classe. Professor, é nosso dever deixar a nossa classe cada vez mais organizada. E para isso, começamos com um cadastro. Nós devemos ter um cadastro de todos os nossos participantes da classe. Nós já temos aquele normal, mas nós podemos cada vez mais melhorar. Você pode fazer em forma de planilha, pode ser manual, quem já mexe em computador pode fazer lá no seu computador, para poder você cada vez mais ter controle da sua classe. Como nós falamos, o quiz pontua, ter a lição, estar pontual, participar de PG e inúmeras atividades que nós colocamos na classe, você vai organizar nessa forma de planilha para poder no final você fazer um momento muito lindo no final do trimestre com eles, nos presenteando, né, por toda aquela atividade que eles realizaram. Então, cada vez mais nós deixamos a nossa classe assim bem organizada e bem estruturada para que os nossos juvenis cada vez mais sintam a vontade de vir a cada sábado na nossa classe. Infelizmente, professor Everton, estamos chegando ao fim. É verdade, professora, mas a pergunta, depois de tudo que a gente ouviu e viu, e agora, professora? Agora os professores vão acessar o link onde estão disponíveis todos os materiais que foram apresentados até agora no nosso treinamento. E mais importante, coloque todas essas ideias em prática na tua classe. Eu quero aproveitar esse momento, professor, para agradecer a disponibilidade que você teve de ficar aqui conectado com a gente, a disponibilidade que você tem de todas as vezes que você entra no Espaço Sou Mais, você doar os seus talentos, o dom que Deus te deu para aproximar esses meninos e meninas para perto de Jesus. Afinal de contas, o tempo está acabando e o nosso propósito nesse mundo é esse: salvar do pecado e guiar no serviço. Você me permite fazer uma oração com você nesse momento para que Deus continuasse abençoando a missão que Ele lhe concedeu e que você aceitou? Vamos orar comigo? Senhor Jesus, muito obrigado, porque nesse momento nós conversamos sobre coisas que podem agregar na nossa sala de juvenis. O Espaço Sou Mais, ele tem tudo para fazer dos nossos juvenis grandes homens e mulheres dessa geração. Mas, Senhor, eu queria rogar uma bênção especial sobre os professores. O Senhor sabe de todas as limitações, dificuldades que às vezes nós passamos para continuarmos na docência como professores em sala de aula. Mas que o poder do alto possa continuar nos capacitando para apontarmos para o nosso Criador e para o Reino do Céu. Fique conosco, é o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Até a próxima, professor. Obrigado. Olá, seja bem-vindo à trimestral do Ministério dos Adolescentes, a nossa geração Teen. O mundo da juventude é um mundo de possibilidades. Nós queremos te apresentar aqui várias propostas que podem auxiliar a sua jornada nesse ministério. E começar, sem dúvida nenhuma, agradecendo a nossa liderança. Você que é professor de adolescente, professora, coordenador, coordenadora, você que é diretor, muito obrigada por seguir nessa jornada com esses meninos e meninas que precisam tanto da gente nessa fase, não é, Lia? Isso mesmo. E aqui nós vamos apresentar para vocês as novas propostas para esse ministério, né? Nós temos algumas. Quais são, Dri? Nós temos agora a mudança do nome para Roteiro Teen. Segura aí! A novidade do quiz, onde agora as provas serão realizadas semanalmente e no seu auxiliar já tem as provas de todo o trimestre. E temos também a série Conflito, pode ser utilizada através do QR Code, Kahoot, pode ser utilizada também a amostra nas trimestrais e
Além de tudo, livro, né? Clube do Livro. Muito bem. Isso mesmo. Ó, isso é um pouquinho do que você vai aprender aqui. Prepare o coração, caneta, papel, anote, tire foto, porque tudo foi preparado com muito carinho para você. Aproveite. Que Deus te abençoe. Fala galera, meu nome é Gilberto. Meu nome é Silvinha. E esse é o Roteiro Tinha em um Minuto. Beleza, Gilberto, conta pra gente então que novidade é essa? O novo Roteiro Team, ele tem alguns elementos novos, mas também pega um pouco dos antigos, resumo, contexto da lição, até pra gente não ficar muito saudoso, porque não se mexe em time que tá ganhando, né? É verdade, mas e as novidades? Calma que eu vou já te contar. Já no início da lição, a gente tem um aquecimento, um quebra-gelo, com sugestão de música, dinâmicas, vídeos, pra dar uma animadinha antes do estudo da lição. Temos uma sessão chamada Avaliação, onde a gente faz um estudo mais reflexivo da lição e as coisas podem se aprofundar um pouco mais. Além disso, a gente também tem uma sessão chamada Desafio para o Aluno, onde vai trazer algumas ideias de atividades de recapitulação e fixação da lição estudada durante a semana. Por fim, temos um novo quiz e professor, professora, diretor, diretora, fica ligado para aplicar direitinho, porque agora as perguntas serão feitas em verdadeiro e falso. Então não deixe de se preparar para aplicar tudo isso. Certeza que valerá a pena. Sigam o Roteiro Team. Até a próxima. É isso aí! Pegou todas as ideias que foram apresentadas no Roteiro Team? Eu acho que sim. Agora nós vamos partir para as estratégias, materiais, sugestões e eu espero que você aproveite muito e fique ligadinho. Você que é líder, professor, diretor, esse é o momento de você ficar de olho nas sugestões que vão aparecer aqui para trabalhar com essa fase tão importante que chamamos de adolescência. Estamos de volta para ensinar a você, professor, professora, diretor e diretora do Ministério do Adolescente, de forma mais detalhada, aquilo que nós já mencionamos no nosso Roteiro Tinha em um Minuto, não é, Gilberto? Com certeza. E para iniciar essa parte, nós teremos o aquecimento, que é a abertura da classe. E esse aquecimento, segundo o novo Roteiro Team, ele tem alguns elementos que nós vamos precisar, serão essenciais. Por exemplo, a música, a oração e a oferta. E para extrairmos o máximo possível desses momentos, quais as sugestões que você nos dá, Silvia? Muito bem, Gilberto. Para o momento da música, o próprio auxiliar já vai trazer algumas sugestões e essas músicas têm a ver com a lição que vai ser estudada. Já para o momento de oferta, nós sugerimos aqui que você traga algum coletor de uma forma, um modelo mais diferente, numa estrutura diferenciada. Pode ser um barril como esse, pode ser talvez um pote que você já tem na sua casa, de forma diferenciada para dar uma animada ou para tornar esse momento das ofertas mais divertido. Para o momento de oração, nós trouxemos aqui esse vidrinho, já com a logo que nós temos da nossa base, e aqui você pode pedir para os seus adolescentes colocarem um pedido ou até mesmo um agradecimento por algo especial que aconteceu durante a semana na vida e aí na família ou na escola do seu adolescente. E agora vamos para a parte mais importante da nossa escola sabatina, que é a lição. Então, você poderia, por favor, Silvia, pegar alguns elementos para a gente representar esse quadro principal? Ué, Gilberto, mas tá faltando alguma coisa nessa cesta. É verdade, tá faltando auxiliar. Obrigado, auxiliar. Então, nessa nova lição, o do Roteiro Team, nós temos alguns elementos novos. Por exemplo, o desafio do aluno, temos também a avaliação, que é uma reflexão que aprofunda os ensinamentos da lição. Mas o mais importante, Silvia, eu acho que é o quiz, né? Na verdade, Gilberto, é a mudança da aplicação do quiz. Até o ano passado, nós tínhamos um método de aplicarmos o quiz para os adolescentes a cada sábado. A divisão enviava para as uniões para os campos e os campos para as coordenadoras, diretoras e, enfim, as professoras. Agora, no novo formato, o quiz já está nas suas mãos. A cada final de lição, o nosso auxiliar já traz o quiz com 20 perguntas no modelo de verdadeiro ou falso. As respostas também já estão dispostas no final do quiz. E você pode inovar esse momento. Você pode fazer um Kahoot com seus adolescentes, você pode montar também um Google Forms com as perguntas para eles responderem e depois você conseguir as respostas através de uma planilha. Você pode também imprimir essa provinha a cada sábado e entregar para eles. Você pode também inovar. Use a sua criatividade nesse momento e aplique o quiz a cada sábado para os seus adolescentes. E agora que nós já passamos pelo quadro principal, que é a lição, e também já falamos da parte final, que é o quiz, temos que pensar onde vamos fazer tudo isso. Tudo bem, é na nossa classe, mas ela pode estar de qualquer jeito? Não, Gilberto.
O ambiente da classe dos adolescentes precisa ser colorido, divertido e dinâmico. Na verdade, precisa ser um ambiente alegre. E para isso, nós sugerimos que você trabalhe algumas ideias. Lembra do roteiro Tinha um Minuto que nós apresentamos? Atrás tinha uma parede onde tinham alguns desenhos, algumas frases que foram desenhadas em giz. Essa é uma ótima ideia para você fazer aí na sua classe. Você pode, por exemplo, trabalhar com iluminações diferentes. Ou você pode também trabalhar com quadros criativos e divertidos, como esses que estão aqui atrás. E aí, Gilberto, que tal essas ideias? Eu gostei. Vocês gostaram? Pois se gostaram, então falta só aplicar. E agora nós vamos encerrar com uma lágrima escorrendo pelos nossos rostos, mas com o coração cheio de alegria, porque sabemos que você, professor, professora, diretor, diretora, vai dar o seu melhor para deixar essa classe do jeito que os nossos adolescentes merecem. Muito bem, chegou a hora de pensarmos em sugestões de como colocar em prática uma das ênfases da divisão sul-americana, que são os pequenos grupos. Dani, como que você se sente e para você, qual a importância de um pequeno grupo na sua vida? Eu me sinto muito acolhida quando eu estou em pequeno grupo, me sinto muito abraçada. E a importância do pequeno grupo na minha vida é que ele me permite conhecer pessoas que querem conhecer a Cristo e eu posso ajudar elas. Mas também não é só isso. O pequeno grupo me ajuda a melhorar o meu relacionamento com Deus. Que legal. Olha só. Tem um teórico chamado Maslow, onde ele trabalha critérios que influenciam na autoestima do ser humano. E ele apresenta que o ser humano tem uma necessidade de se sentir seguro e para isso ele precisa ter relações sociais. E olha só, o pequeno grupo cumpre muito bem o seu objetivo. Por isso, a gente quer trazer que esse momento seja dinâmico aí na tua realidade, na tua base, com a tua geração Team. A gente trouxe uma sugestão. Que tal, né, Dani, você fazer o primeiro pequeno grupo desse trimestre temático? Nós escolhemos um dos países da divisão que vai ser beneficiado esse trimestre. Qual é o país, Dani? A França. E aí, você pode usar as cores da bandeira para caracterizar, né? Nós vamos apresentar para vocês um modelo de convite, um molde de bandeiras. Vai aparecer aqui agora um QR Code. Você vai apontar a câmera do seu celular e você vai ter esses moldes e esse modelo desse convite nas suas mãos. Dani, explica pra gente uma sugestão de uma dinâmica de oração que pode ser realizada em nosso pequeno grupo. Bom, nós temos a caixinha de oração. Cada grupo pode ter a sua caixinha, onde cada integrante pode colocar o seu pedido e uma pessoa vai levar essa caixinha para casa e vai orar por todos esses pedidos. No próximo reencontro, essa caixinha será passada para outra pessoa. Olha só, essa dinâmica vai influenciar o seu adolescente a ter uma comunhão com Deus através da prática da oração e ter comunhão com as pessoas porque vai estar sabendo quais são as necessidades que os seus colegas estão passando. Caprichem nesse momento do pequeno grupo. Sejam criativos, avancem, vale a pena. E um exemplo de brinde que nós trouxemos para vocês é este copo com este canudinho colorido que pode ser igual ao nosso ou pode ser de qualquer outro jeito. Afinal, sempre que possível, é bom ter um lanchinho. Que alegria ter vocês tão ativos na condução da nossa geração Team. Esperamos que as atividades apresentadas aqui possam auxiliar vocês na nossa jornada durante esse trimestre. Lembrando também que as nossas igrejas participarão de atividades e nós precisamos envolver os nossos adolescentes, né, Adriana? Quais são essas atividades? Olha só quanta coisa bacana chegando para esse trimestre. Semana Santa Team. Teremos também Impacto Esperança, que eles amam. Outro projeto super bacana de se fazer, classes bíblicas e Escola Cristã de Férias, onde eles podem participar como equipe de apoio. Nossa, como eles amam. Gente, esses meninos e meninas, eles são uma grande potência dentro do Ministério do Adolescente. São os nossos grandes parceiros. Não deixe de envolvê-los. Isso mesmo. Eu não sei de onde você está, qual canto do nosso país, qual região da nossa divisão sul-americana, mas que privilégio poder usar o mundo digital aqui para termos esse momento de interação e aprendizado juntos. Nós queremos agora pedir que você sinta a presença do bom Deus em todas as suas atividades. Que bom que você ficou até o final, foi maravilhoso ter a sua companhia aqui. Agora você vai ser desafiado a organizar a sua classe da Escola Sabatina para melhor atender